Bom, creio que a dica é para mim. Eu estava ainda à espera de um vídeo que achei que ia passar, mas estava distraída, ele já passou. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a este painel sobre a implementação do Regulamento Geral para a Proteção de Dados. Nós, nesta conversa, vamos procurar dar prioridade às experiências práticas das empresas, olhando para o passado, olhando para o presente e também tentando ter um vislumbre do futuro. Mas antes de começarmos a conversa aqui em palco e antes de apresentar também os nossos convidados para esta manhã, eu iria chamar a keynote speaker desta manhã, que nos vai trazer uma apresentação relacionada com o tema, é Hélia Gonçalves Pereira, que é professora auxiliar no ISCTE. Bom, eu penso que é este microfone que está a funcionar. Bom dia a todos. Eu normalmente não gosto de fazer apresentações num púlpito, mas não tenho muito espaço, há muitos obstáculos, portanto provavelmente vou-me movimentar um bocadinho apenas por aqui. Dar os bons dias, agradecer a vossa presença e dizer que quando há uns meses atrás a Sandra Almeida me desafiou para eventualmente vir falar um bocadinho num painel sobre o RGPD, eu tremi e lembrei-me de duas coisas em particular. Uma, a forma como o meu coração acelerou durante o já parece que longínquo mês de maio, quando, enquanto cliente, recebi centenas de e-mails onde finalmente me pareceu que as empresas se preocupavam comigo. As empresas, de facto, de repente quiseram saber se eu queria continuar com elas. Até aí nunca me tinham perguntado isso. E, portanto, eu relacionava-me com elas de uma forma aparentemente com grande inércia, sem nenhuma proatividade, com muitas delas nem sabia que me relacionava. O segundo facto de que me lembrei é relativamente recente, não tão recente como o passado mês de maio, mas tem a ver com uma circunstância em que recebi uma chamada de um banco, não interessa agora qual, que me queria vender um cartão de crédito. Algo que certamente as pessoas que estão nesta sala já vivenciaram pelo menos uma vez na sua vida. E depois de ouvir calmamente a pessoa que estava do lado de lá, eu disse-lhe, mas temos aqui provavelmente um problema, é que eu já tenho esse cartão de crédito. E a pessoa que estava do lado de lá disse, pois peço imensa desculpa, mas de facto nós estamos a trabalhar aqui em regime de outsourcing, aquilo que nos deram foi uma base de dados e nessa base de dados não havia uma coluna a dizer quais das pessoas que estavam na base de dados e que eram clientes do banco já tinham o cartão de crédito. Portanto, dito isto e dito também que é muito difícil pedir-se a um professor para falar só 10 minutos, vou tentar em 10 minutos não falar de experiências de implementação da RGPD, mas falar no desafio que isso significa para uma melhor, mais relevante, enfim, uma relação de maior valor acrescentado entre as empresas, as marcas e os seus clientes. E, portanto, nestes 10 minutos eu até poderia quase ficar pelo primeiro slide, porque aquilo que eu penso que o RGPD pode fomentar para as empresas que estejam verdadeiramente interessadas em alavancar o seu valor junto do mercado é um tiro absolutamente certeiro, é passarmos a ter um modelo de comunicação que seja muito mais customizado, muito mais personalizado e de muito maior relevância, em vez de tiros um bocadinho ad hoc, como se vê numa das imagens, e também, em última instância, a perspectiva de termos realmente cada vez mais uma lógica human to human, porque é disso que falamos. As empresas são constituídas por pessoas e o cliente consumidor também é, em geral, uma pessoa, mesmo que estejamos a falar de uma organização. Dito isto, há uma frase que eu digo muitas vezes em diversíssimos fóruns, que é, temos de ter consciência que, de facto, a mudança é a única constante. E, portanto, seja por via da implementação do RGPD, seja por via do facto de termos hoje, de facto, um mercado que é muito mais sofisticado em geral, aquilo para qualquer organização tem que estar focada é para a mudança e para a capacidade de adaptação sistemática à mudança. Porquê? E eu, como disse, vou-me focar mais na lógica da experiência e da lógica da procura, na perspectiva do cliente. Temos hoje um cliente que é, objetivamente, muito mais coisas do que era há alguns anos atrás. Temos um cliente que é muito mais formado, temos um cliente que é muito mais informado, temos um cliente que é naturalmente muito mais tecnológico, e é por via da tecnologia que também obtém grande parte da informação. Temos um cliente que tende a ser descomplexado, que se questiona, que não recebe de uma forma indiferenciada os estímulos de comunicação que são veiculados pelas marcas, até porque tende a desconfiar daquilo que é veiculado pelas marcas para tender a confiar muito mais naquilo que é veiculado pelos seus pares e, naturalmente, que a dimensão dos pares
aumentou exponencialmente com o aparecimento do digital e com o aparecimento das redes sociais, mas as empresas têm que estar conscientes disto, desta desconfiança relativamente à comunicação que elas veiculam. Assume-se naturalmente o seguinte: uma empresa nunca dirá mal de si próprio, não é? Portanto, se a empresa for obrigada a continuar a dizer bem de si próprio, mas numa perspectiva muito mais orientada em função do perfil do cliente e em função de um cliente que quer verdadeiramente ser estimulado pela marca, certamente os resultados poderão ser muito mais positivos. Também é uma geração, ou é um tipo de cliente que se questiona. Que se questiona porquê este modelo de negócio, porquê esta ação de comunicação, porquê este modelo de venda, porquê esta estratégia de pricing. Inclusivamente, existem hoje tendências que demonstram que a maior parte de nós está disponível para atuar numa lógica de co-criação com as marcas. Nós, se bem estimulados e se reconhecermos a proposta de valor que é veiculada pelas marcas, estamos, e substantivamente mais uma geração millennial, uma geração Z, portanto aqueles que são mais jovens, muito disponíveis para serem embaixadores das marcas, numa lógica de co-criação, numa lógica de comunicação, para apoiarem o desenvolvimento de produtos, para apoiarem a definição de novas e diferenciadoras estratégias de pricing, novos modelos de distribuição, etc. Isto exige, para que tal aconteça, que as marcas andem a par e passo com o cliente, andem a par e passo com o seu consumidor. Não podem andar à frente, também não podem andar atrás, até porque a velocidade da mudança é também muito grande e eu penso que este painel que iremos ouvir dentro de breves instantes irá reconhecer e testemunhar exatamente isso. De que é que podemos falar quando falamos deste cliente que está hoje muito mais sensível ao tipo de comunicação que recebe das marcas? É um cliente que se pergunta porquê? Porquê esta proposta de valor? Porquê esta missão? Porquê este modelo de negócio? É um cliente que tende a ser extremamente exigente e se considera owner, se considera proprietário das marcas e age em conformidade com isso. Se a experiência é muito positiva, eu vou testemunhar muito positivamente essa experiência. Se a experiência é negativa, também o irei fazer. É um cliente extremamente exigente e que usa as mais diferentes metodologias para expressar essa exigência. Uma exigência que muitas vezes é transmitida diretamente às marcas, mas que ganha especial preponderância porque é disseminada entre os pares. E os pares hoje são pares completamente diferentes daqueles que aconteciam há 10, 15, 20 anos atrás. Qualquer experiência como organização, como empresa, se fosse positiva, eu disseminaria e testemunharia essa experiência positiva junto dos meus conhecidos, a família, os colegas, os filhos, os pais. Hoje eu dissemino isso através de um novo formato de socialização em torno de redes sociais, que é diferente de geração para geração e que tem que ser olhado também de uma forma muito segmentada por parte das organizações. Não se pode comunicar da mesma forma para diferentes segmentos e logo também em sede de social media e em sede das várias ferramentas de comunicação que temos à nossa disposição, essa comunicação tem que ser feita de uma forma que é objetivamente focada na tipologia de cliente que lá está. Temos um cliente, como já foi dito anteriormente, altamente tecnológico e, portanto, mais uma vez aqui o sublinhar da necessidade de fazer segmentação e da necessidade de se utilizar provavelmente este novo modelo de Regulamento Geral de Proteção de Dados para se fazer uma correta segmentação. Um indivíduo da geração Z, que é hoje um nativo digital, tem um conjunto de premissas de relação que é completamente diferente de um indivíduo que é hoje um sénior, mas que não gosta de ser tratado como tal. Estudos muito recentes demonstram, já agora, que os séniores se sentem abandonados pelas marcas, porque sentem que as marcas, em geral, estão muito mais preocupadas com o consumidor jovem, porque do ponto de vista de lifetime value é muito mais valioso, dizem as marcas, aparentemente através das suas ações, do que um consumidor sénior. Mas o consumidor sénior, que quer também estar envolvido com as marcas, que é também tecnológico, apesar de não ser um nativo digital, é um imigrante digital, é um indivíduo que tem duas variáveis fundamentais que grande parte desta geração mais jovem não tem. Tem tempo disponível e tem rendimento disponível, em alguns casos, para poder interagir proativamente com as marcas que saibam, de facto, ir de encontro ao seu coração, ir de encontro à sua alma, ir de encontro às suas necessidades, expectativas e valores. Temos também um consumidor que é cada vez mais C de conteúdos, porque propaga conteúdos. Um consumidor que se faz um like numa página sabe que isso não é indiferente, porque passará a receber comunicação mais insistentemente sobre essa página, que se comentar e se partilhar se transforma em alguém que
faz exatamente aquilo que dizíamos antes, se transforma num embaixador e testemunha algo que também já foi dito, que é o reconhecimento da relevância do testemunho de um par em detrimento do testemunho que é dado por uma marca. Mas somos hoje indivíduos cada vez mais conectados, sistematicamente conectados. A geração mais jovem está quase 100% do seu tempo ligada. A geração menos jovem está aqui à minha frente e em esforço não está com o telemóvel na mão e alguns mesmo assim estão. Existem hoje estudos médicos que alertam para os possíveis problemas de saúde nestas gerações mais jovens, que acordam durante a noite não para satisfazer uma necessidade fisiológica, mas para ver aquilo que está a acontecer em sede de social media. E o que acontece é partilha de vivências, mas também é partilha de vivências das marcas com as quais interagem. Temos uma geração que vive, de facto, do testemunho de outros e o testemunho é garantido por via da correta aproximação das marcas a esta nova realidade. Dito isto, de facto, a mudança é a única constante e este novo Regulamento Geral de Proteção de Dados também vem impulsionar uma mudança na tipologia de relação. Acho que é importante, e vou gostar de ouvir este painel, sublinhar-se que, sendo absolutamente relevantes e incontornáveis as questões legalistas, o que é um facto é que cada empresa atuou de uma forma muito própria para acionar o RGPD. Uns perguntavam-me se eu queria continuar a ser, alvo e receptor de comunicação, outros diziam-me se não quiser continuar a ser receptor de comunicação, diga que não quer. E outros diziam coisas diferentes, porque, de facto, depois do ponto de vista legal, sabemos que a conjuntura e o contexto legal é constituído por palavras e cada um interpreta as palavras muitas vezes como entende. Portanto, acho que é importante, de facto, olhar para estas questões, é importante olhar para gráficos, é importante olhar para números, é importante olhar para indicadores e olhar para a componente legal, mas é muito importante pensarmos isto, que as empresas hoje não podem atuar com Photoshop, porque existe uma tirania da transparência. E, portanto, nenhum de nós estará disponível para continuar a interagir com uma marca se a sua proposta de valor não for absolutamente verdadeira. Porque se não for verdadeira, nós iremos descobrir isso no muito curto prazo. Mas, por outro lado, também, nenhum de nós, enquanto cliente, quererá deixar de ser cliente, consumidor de uma marca, se acreditarmos nela, se acreditarmos que tem valor, se confiarmos nela, se alavancarmos os níveis de satisfação e se ela nos proporcionar um conjunto de benefícios que nos levem, em última instância, a querer ser fiéis e emocionalmente ligados a essa marca. E, portanto, é também para isso que penso que o RGPD pode servir. E termino agradecendo e passando rapidamente a palavra ao painel. Muito obrigada. Muito obrigada. É um painel que é composto, como podem ver, por 4 pessoas. Vamos fazer uma apresentação muito curta, curtíssima, aliás, de cada um deles. Eu começo por Cristina Máximo dos Santos, que é Data Protection Officer da Caixa Geral de Depósitos. Bom dia. Isabel Escarigo, que está mesmo ao lado, Managing Director da Human Talent. Bom dia também. João Machado, Executive Committee Member do Grupo Pestana. E aqui mesmo ao meu lado, Pedro Miguel Machado, também Data Protection Officer do Grupo AGAs. Exatamente. Vamos começar, nós ali atrás estava a sugerir que começássemos pela Cristina. Vamos fazer isso mesmo. Cristina, antes de chegarmos a estas questões ótimas que Hélia colocou, como é que foi, depois de tudo, também falávamos sobre isso lá atrás, houve aqui um cenário de drama, horror e alguma tragédia, isto não vai correr bem para ninguém, e depois 26 de maio chegou, e 4 meses depois, não só estamos todos vivos, o que é bastante positivo, como as coisas estão a decorrer. Como é que foi esta experiência para a Caixa Geral de Depósitos? Bom dia a todos, muito obrigada. Em primeiro lugar, também tenho que o fazer ao convite que a APDC me fez para estar aqui. O que eu, se eventualmente disser coisas acertadas, são da minha instituição, o que for menos positivo fica num registro puramente pessoal. Cumprimentar os colegas de painel e cumprimentar a professora Hélia Pereira. Gostei imenso de a ouvir, gostei imenso da sua apresentação e eu vou responder. Mas ela coloca-nos, no caso da banca, e no fundo é o setor da atividade que eu devo conhecer e que conheço, ela no caso da banca coloca desafios exponenciais. Porque este consumidor-cliente que aqui retratou, e quanto mais jovem ele é e mais digital ele
coloca aqui camadas de dificuldades crescentes para a atividade bancária, que, a par do RGPD, que é complexo do ponto de vista legal, e eu sou jurista de formação, portanto, há aqui a componente toda ela de interpretação e de compreensão das novas regras de proteção de dados, mas a atividade bancária é uma atividade extraordinariamente regulada do ponto de vista da regulação bancária. E, portanto, se nós banca, vivemos ainda no rescaldo daquilo que é o tsunami regulatório subsequente à crise financeira de 2008, que ainda não está completamente pacificado, o RGPD agora traz sobre essa camada de regulação desafios novos, a ponto de, muitas vezes, ser de facto viver as questões da aplicação prática e da implementação prática do RGPD na banca, ser quase um quebra-cabeças e, como muitas vezes tenho comentado com o Pedro, a profissão de DPO é uma profissão de desgaste rápido, com picos de emoção muito extremados no próprio dia. Portanto, o dia começa de uma maneira, não temos nunca a certeza de que aquilo que está calendarizado como um conjunto de atividades urgentes, absolutamente necessários para garantir a conformidade, consigamos levá-lo ao fim, porque uma urgência superior se coloca àquela que já estava agendada. Para dizer, por outro lado, que de facto esta geração digital e também a transformação digital que a própria banca está a sofrer para corresponder, já não é ao futuro, é ao presente, e oferecer os serviços bancários também nessa forma ou dessa forma nova, não nos pode fazer esquecer aquilo que também foi e muito bem salientado, e foi também salientado no painel anterior e até pelo Sr. Ministro da Economia que esteve presente e por outros oradores nesta conferência, que é a inclusão social, porque nós não podemos, ainda assim, nós não temos só jovens, aliás, a população portuguesa e a população europeia em geral está cada vez mais envelhecida e, portanto, nós temos que conviver aqui num setor que é crucial, que é o da concessão de crédito, continua a ser crucial na vida dos cidadãos. Nós temos, de facto, que conciliar aqui, enquanto setor de atividade, resposta a todas estas mudanças, e a palavra é certa, é isso mesmo, estamos a viver uma mudança profunda, quer no setor, quer na sociedade, quer com a própria evolução tecnológica que tem, de facto, um ritmo enorme. Por outro lado... Mas deixe-me só interrompê-la só para perguntar uma coisa. Estou a monopolizar. Mas o desafio maior na área bancária é precisamente, ou foi precisamente na implementação do RGPD, o facto de ser preciso ter em conta a restante regulamentação que existe, essa realidade que fala da inclusão, a relação com o cliente, foi isso que tornou mais delicada a aplicação do RGPD? Eu diria que é um bocadinho de tudo, sendo que eu diria talvez que pelo facto de determinadas obrigações legais decorrentes da regulação bancária terem entrado em vigor em 3 de janeiro deste ano, portanto, repare, e termos o RGPD plenamente aplicável a partir de 25 de maio, foi de facto no esforço interno de cada organização de repensar aquilo que é estratégico e é prioritário, alocar recursos para responder a todas estas obrigações legais. E, enfim, os colegas são isso também eu penso que será muito rico para este debate, cada um tem as suas dores próprias, não é? Mas, de facto, sendo a regulação bancária ou bancária e de intermediação financeira dos valores mobiliários algo ao qual os bancos não podem deixar de cumprir, não é? Muitas vezes a dificuldade está em articular, compatibilizar todas as exigências que o regulamento também traz, porque à partida, questões que as próprias clientes internos, ou seja, as direções, os departamentos do banco,
coloca sobre se o que estão a fazer, nomeadamente ao nível do marketing, quando estão a segmentar clientes em função ou de idade ou de tipologia de produto de crédito que querem contratar connosco, nós temos que cumprir não só aquilo que resulta do RGPD, mas também aquilo que resulta da regulação bancária, porque na banca, neste momento, não é possível criar produtos de qualquer forma, por muito atrativa que seja a comunicação e o marketing. Há que estudar a adequação do produto ao perfil de cliente. Há todo um conjunto de regulamentação bancária fortemente supervisionada e que nós não podemos, digamos assim, pôr de parte ou dizer, não, mas aqui é o RGPD. Portanto, o que é preciso é a banca olhar para toda esta regulamentação e que tem origem variada e encontrar as melhores soluções de modo a aquilo que constrói para oferecer no mercado ser cumpridor de todas as exigências legais. E só para terminar, que eu sei que estou a alongar-me e sou a primeira do painel, dizer também que sinto necessidade que, em matéria de proteção de dados, os nossos supervisores, as nossas autoridades de controle, articulem aquilo que vai ser a sua supervisão, porque eu penso que vai haver situações práticas em que não pode estar só a questão da proteção de dados e não pode estar só a regulação bancária. Os reguladores também têm que fazer aqui um trabalho de cooperação. Aqui a cooperação tem que ser efetiva, porque senão qualquer coisa não vai aqui funcionar no setor da banca. Nós já vamos tentar voltar a esse tema, também na perspectiva de olharmos para o futuro. Também na apresentação da professora Hélia Pereira, ouvíamos que a implementação foi quase customizada, teve que ser customizada empresa a empresa, cada um encontrou a melhor forma de aplicar, até nos e-mails que nós fomos recebendo, essas diferenças eram vistas. Isabel, esse foi o processo pelo qual passaram no Human Talent, de procurar a melhor forma de aplicar estas regras que tinham que ser aplicadas. Sem dúvida, eu queria começar por cumprimentar todos, agradecer o convite que a APDC nos dirigiu e, portanto, é um prazer estar aqui a partilhar a nossa experiência na implementação do RGPD. Eu queria só contextualizar aqui um bocadinho a Human Talent, dado que nenhuma das empresas dos meus estimados colegas de painel necessitam da apresentação, eu sou cliente de todas elas e, portanto, a maior parte, se calhar, dos que está na sala. Só que em relação à Human Talent é uma pequena empresa que funciona, portanto, opera como consultora na área da saúde, concretamente no setor farmacêutico. Portanto, estamos outra vez numa área de setor muito regulado. Muito delicada também. E, portanto, onde também os desafios são acrescidos. Portanto, o RGPD é só apenas, digamos, mais um desafio para... mais uma variável para nós termos em conta, portanto, no nosso negócio do dia-a-dia. Apesar de sermos uma pequena empresa, o facto de nós desenvolvermos a nossa atividade muito centrada na educação a profissionais de saúde e educação a doentes, isso coloca-nos no patamar, portanto, de exigências de qualquer empresa grande. Por outro lado, apesar de sermos uma empresa pequena, somos uma empresa jovem que desde a primeira hora integramos a questão da privacidade em termos do nosso DNA. E, portanto, desde a primeira hora tivemos alguma preocupação com esta questão, dado que geríamos dados sensíveis e, portanto, quer em termos da formação da equipa, portanto, no nosso onboarding de qualquer colaborador, portanto, isso é tido em consideração desde há muito tempo. A questão de todos os participantes em projetos que nós temos, portanto, têm temos um consentimento informado que é recolhido, seja ele projetos por via digital, seja eles projetos por via tradicional. Portanto, há sempre um consentimento informado e uma nota informativa que é deixada, portanto, na mão do titular para que ele saiba exatamente a forma como é tratado os seus dados e, portanto, aqui a transparência é algo que nós já privilegiávamos antes e, portanto, a professora Hélia Gonçalves também nos deixou aqui este repto,
para vermos como uma oportunidade de integração do RGPD, de introduzirmos a transparência e por essa via também conseguirmos ganhar a confiança, estou a dizer ganhar a confiança numa lógica das empresas de alguma forma conseguirem aqui ganhar a confiança e ter as relações de longa duração com os seus clientes, também por essa via. Mas, portanto, nós este caminho já tínhamos feito. Isto é para responder aqui à sua questão. Portanto, ou seja, algum do trabalho que hoje fazemos de uma forma mais extensa, como é óbvio, mas que havia já essa preocupação anterior, veio minimizar, na realidade, o impacto do RGPD. E eu acho que as empresas também comunicam de formas diferentes, porque também tem a ver com o trabalho que tinham feito antes de 25 de maio. Portanto, nós tivemos sempre uma postura muito conservadora em relação, digamos, à leitura da Diretiva de 95, à Lei de 67/98, o que, na realidade, leva, se calhar, a que empresas tenham que comunicar, por exemplo, só a extensão dos consentimentos que tinham relativamente ao exercício dos novos direitos que o RGPD nos traz. Eu não estou aqui a aligeirar a questão, mas, na realidade, portanto, pode ter, na realidade, que haver só uma comunicação em termos da forma de exercício dos novos direitos, e não, digamos, um consentimento formal que, se calhar, em muitas situações não existia anteriormente. E, portanto, aí as formas das empresas de terem comunicado com os seus clientes ou beneficiários do seu serviço poder ser completamente diferente. No entanto, eu não estou com isto a dizer que para nós não foi um desafio. Foi claramente um desafio, porque o RGPD, então, para uma empresa pequena, traz, na realidade, aqui um conjunto de desafios, quer do ponto de vista dos recursos, quer do ponto de vista dos sistemas, quer do ponto de vista dos processos, que tudo isto tem que ser reavaliado e exige um trabalho realmente muito, muito relevante. E foi difícil e foi um desafio, João, na parte da implementação ou até mesmo, e se calhar mais, antes, quando era preciso perceber exatamente o que é que era preciso fazer? Exatamente. Antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado à PDC, muito boa tarde a todos. Eu volto que há 2 anos atrás, mais ou menos há 2 anos, nós éramos, entre aspas, bombardeados pelos fornecedores, por dezenas de fornecedores, e todos diziam que iam resolver o problema do GDPR e que nos iam conseguir ajudar. E ouvimos vários, e a primeira decisão importante foi essa, vamos escolher alguém com perfil mais tecnológico, vamos escolher alguém com perfil mais jurídico, com perfil mais de consultoria, estratégica, funcional, e a nossa decisão isto é um projeto, em primeiro lugar, de cariz jurídico, portanto vamos, em primeira instância, escolher uma empresa de cariz jurídico, um escritório de advogados para nos ajudar. E eu acho que esse foi o primeiro momento importante. Na altura escolhemos a CTSU e trabalhámos com a CTSU, portanto todos os outros envolvidos no projeto viriam a seguir e declinariam deste projeto inicial. Portanto, eu acho que essa foi claramente a nossa primeira decisão que foi importante para ver por onde começávamos, por assim dizer. A segunda decisão que me parece importante foi o envolvimento da própria administração, ou seja, isto é um tema que nós éramos obrigados, que há consequências legais pesadas e multas pesadas se não cumprirmos isto de uma forma estrita. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós, na Comissão Executiva, eu fiquei responsável por todas as questões de cariz mais tecnológico e de negócio, e o meu colega Luís Castanheira Lopes ficou responsável por todas as questões de natureza jurídica. E nós ficámos no projeto, ficámos como sponsor no projeto e participávamos na maioria das reuniões do projeto, portanto, e havia esse acompanhamento. Portanto, eu acho que este acompanhamento da própria administração, da própria Comissão Executiva ao longo de todo o projeto é muito importante, até para, depois nós fizemos mais de 60 workshops, envolvemos muitas pessoas e para envolver as pessoas também elas tinham que ter noção que estávamos todos envolvidos de alto a baixo no projeto. A seguir, acho que outro ponto importante foi a nomeação do DPO. Nós aqui são opções, nós optámos por ter um DPO externo, ou seja, o que é que nós pensámos? A CTSU vai-nos fazer o projeto, mas vai ter que ficar cá mais uns tempos, a garantir que isto vai correr bem, pelo menos nos primeiros tempos. Portanto, foi esse o racional e as coisas estão a correr de uma forma positiva em relação a isso. Depois, outro tema que eu acho que foi difícil foi sensibilizar as pessoas.
Nós temos 7 mil colaboradores, alguns nas recepções com alguma rotação, em muitas áreas com rotação. Portanto, nós tivemos que envolver vários níveis de organização e sensibilizar vários níveis de organização para a importância do assunto. E depois aí nós, além do DPO, criámos o conceito de LPO, que é o Local Protection Officer, e temos cerca de 60 LPOs que são diretamente responsabilizados por aquilo que acontece nos hotéis, na Pousada de Cascais, ali no Pestana Palace. Cada um é responsabilizado diretamente pelo que acontece, porque é a única forma de garantirmos que as coisas são realmente cumpridas, por mais procedimentos que existam. Depois, uma fase, como já foi aqui falado, uma fase que foi importante e que foi de alguma indefinição, foi como é que deveríamos contactar os clientes. Porque numa fase inicial era preciso pedir o consentimento, noutra fase já era preciso informar o cliente e, portanto, essa fase foi muito importante para nós. Nós temos um negócio que mais ou menos 30% do nosso negócio é de negócio direto e temos uma base de dados de mais de 1 milhão de clientes cujo contacto é extraordinariamente importante para nós. Aí nós seguimos muito o que o nosso parceiro com quem estávamos a fazer o projeto nos sugeriu e esperámos quase até ao fim, porque o que se percebeu foi que mesmo os pareceres que vinham ou as interpretações que vinham iam mudando ou iam-se ajustando e ajustaram-se bastante na parte final. Portanto, nós aí o que optámos, esperámos, até faltava uma semana e só na última semana é que enviámos as comunicações. Porque sentimos que o tema ainda não estava estabilizado e só estabilizou alguns dias antes do processo. E no fundo é isto, nesta fase, o último ponto que também parece que é importante é garantirmos que tínhamos procedimentos muito sólidos para sempre que nos fosse pedido um direito ao esquecimento, um pedido de portabilidade, tínhamos processos muito sólidos que nos garantiam que íamos fazer as coisas de forma correta. Podiam ser processos que ainda não estavam muito automatizados, mas já eram suficientemente sólidos para serem cumpridos de uma forma eficaz. E eu acho que, correndo aqui os principais pontos do projeto, acho que foram estes os mais importantes, na minha perspectiva, para as coisas correrem bem. Eu estava aqui a ver o Pedro a dizer que sim, e portanto imagino que também dentro do grupo AGAs a lógica tenha sido all hands on deck, não é? Toda a gente tem que entrar, mas houve algum momento em que foi necessária sobretudo flexibilidade, em que se bateu contra um muro e se teve que perceber não lhe vou pedir os detalhes, não queremos perceber os segredos do grupo. Por acaso queremos, mas eu sou jornalista, é suposto eu querer saber. Mas se houve necessidade, 1, 2, 3, várias vezes, de ter essa flexibilidade de recuar, repensar a estratégia e avançar? Bem, antes de mais, muito bom dia a todos, é um enorme gosto, muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto de poder estar aqui com caras que me são muito familiares e a discutir um tema pelo qual eu diria que me apaixona tanto. Eu, se calhar, se me permite, gostava de começar por um exemplo que eu costumo dar muito em todas as conferências, costumo falar, que há uma imagem que eu gosto particularmente, em que tem um Jeep e 3 fulanos, o Jeep já está, portanto, a andar só sobre 2 rodas e tem 3 fulanos a tentar fazer alterações ao Jeep. Olha, muito honestamente, eu acho que é isso que se pretende com o RGPD. Isto é a mesma coisa de todos nós estarmos dentro de um carro a alta velocidade, num terreno extremamente perturbado e, ao mesmo tempo, exigirem-nos transformações ao nível de mecânica, de eletrónica, de aerodinâmica, mas há sempre alguém lá atrás, em termos de negócio, a dizer acelera, acelera. E, portanto, conseguir fazer todas estas transformações. E porquê é que eu digo todas estas transformações? Muitas delas também, eu cumpro-me ser bastante honesto e dizer o seguinte. Na verdade, se pesarmos, isto não é novo, não é? O regulamento dá a ideia que estamos perante uma coisa nova, mas na verdade não é novo. Já aqui foi falado precisamente da Lei 67, que veio de 1998, que fez a transposição para o ordenamento jurídico da Diretiva 95/46. Há muitos que parece que se esquecem que Portugal já em 1991 tinha uma coisa que era a Lei número 10, que era uma lei já ainda mais antiga de proteção de dados. Portanto, papel ele existe. Papel ele existe. E a Cristina tocou aqui em pontos que eu acho que são muito importantes e que eu, dentro do meu grupo, uma vez que tenho desde empresas de saúde, seguros-vida, não-vida, fundos de pensões, portanto, acaba por ser aqui um desafio bastante complexo.
A verdade é que quando se fala realmente no alinhamento de tudo o que são outro tipo de obrigações, por exemplo, a Diretiva da Distribuição de Seguros, as obrigações em matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, enfim, a Lei Geral do Seguro, enfim, há aqui um conjunto de temas que, na verdade, neste modelo holístico, muitas vezes quando tentamos ajustá-lo, ele nem sempre casa. Porque parece que quem fez uma peça não pensou que aquilo vai entrar no motor e que o motor tem que funcionar. Aliás, veja-se o seguinte. Atualmente temos um regulamento que, e aqui não é de todo uma provocação, porque dentro do meu grupo optei por ser um dos principais promotores desta posição, mas quando se fala em consentimentos, por exemplo, de dados de saúde, consentimento neste momento, se for pedido para determinados tratamentos, tratamentos em que é necessário estritamente e decorre da relação contratual, se ele decorre da relação contratual, o eu pedir ao cliente, se o cliente me disser que não, nada mais me resta senão denunciar o contrato. Portanto, no limite, pode-se dizer que o consentimento nesses contextos de negócio não é livre. Portanto, ao não ser livre, ele também não é válido. Mas, na verdade, se eu não pedir o consentimento ao cliente, eu também não posso tratar os dados. E, portanto, todos vós certamente viram na comunicação social várias entrevistas, inclusivamente à senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que de facto falava-se particularmente sobre a questão, a criticidade do tratamento de dados de saúde no setor segurador. Portanto, é todo um tema que nos leva a desesperar pela proposta de lei que se torne realmente uma lei concreta. Em termos desta missão, como é que foi feito no meu grupo? Também partilhar aqui um pouco a minha experiência. É que nós agora ficamos preocupados, está tudo bem convosco. Porque Está é aquela ideia do só queríamos gritar, isto não vai ser possível. Na verdade, o meu setor, posso-lhe confidenciar, e tenho um enorme orgulho nisso, é um setor que articula muito bem, temos uma associação fantástica e que na prática acabamos por trabalhar muito, porque é um setor muito sério para as pessoas, não é? Portanto, é um setor que na prática, quando acontece uma coisa má, as pessoas contam connosco, portanto, nós não podemos falhar. Portanto, há aqui questões reputacionais muito sérias e na prática o nosso negócio é gerir risco. E, portanto, são temas que, e particularmente dentro da minha cultura, dentro do meu grupo, nós temos uma postura mesmo de tornar esta relação muito emocional e provocar ao cliente sensações muito agradáveis, porque entendemos que do ponto de vista da fidelização do cliente isto é fundamental. Ele tem que perceber que pode contar connosco no momento mau. E falando do regulamento, eu acho que isto muitas vezes o regulamento é entendido para a venda do bicho-papão, não é? Mas, em bom rigor, eu acho que está aqui duas coisas fantásticas, ou duas perspectivas absolutamente maravilhosas quando se fala do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, no ponto de vista das empresas, a capacidade que eu tenho mesmo de conseguir repensar o meu negócio e conseguir, inclusivamente, reduzir custos. Há muita gente que pensa assim, mas estamos a investir uma verdadeira fortuna, como é que se vai reduzir custos? Um exemplo tão simples como isso que... certamente alguns podem não estar tão familiarizados com alguns pormenores, mas, por exemplo, o facto de termos uma política de conservação de dados que me obriga a destruir dados a partir de uma determinada altura, vai-me permitir chegar aos meus arquivos físicos e lógicos e limpar. É impressionante, há empresas que neste momento estão a descobrir que estão a duplicar os espaços dos seus escritórios, das suas áreas. Estão a libertar 50% do seu storage. Portanto, isto representa, em grandes organizações, milhões de euros. Portanto, há aqui, claramente, há um break-even nestes investimentos que nós conseguimos perceber ao longo do tempo, conseguimos ter um retorno nos mesmos. E sente aquela vantagem de que falava a senhora professora, que é de se conhecer melhor o cliente e de ter havido uma aproximação entre o cliente e a empresa? Completamente. Eu há pouco, e antes de mais, uma vez mais também os meus parabéns pela brilhante apresentação, na verdade, aquilo que tenho sentido efetivamente é que, aliás, permita-me fazer também aqui uma provocação, não há professora, mas todo o contexto e a discussão do regulamento. É que é o seguinte, muitas pessoas dizem, de facto, e eu também disse, que é impressionante, ali no momento do 25 de maio, o número de contactos era brutal, por empresas, inclusivamente, alguns amigos até me diziam, até no contexto académico também, enquanto docente, tinha muitos colegas que me diziam assim, empresas que me pediram consentimento e eu nem sequer sabia que eles tinham os meus dados. E a maior parte das vezes eu ria-me e dizia assim, ouve lá, mas tu achas mesmo que todas as empresas que têm os teus dados foram aquelas que te contactaram e que pediram consentimento? Porque há muito mais para além disto. A verdade é esta. E, portanto, eu acho que estamos aqui perante uma situação de transparência e de proximidade, realmente, como foi falado. Tem a mesma percepção dessa proximidade? Qualquer um dos três. Força. Não, força, Isabel, força. Não, eu já há pouco referi a isso precisamente.
Eu acho que o regulamento deixa-nos aqui, digamos, este espaço. Como é óbvio, há aqui uma responsabilidade que é passada para a empresa. Aliás, nós passamos de uma situação em que tínhamos um regulador e passamos a ter uma autoridade de controle. Passamos de um modelo de heterorregulação para a autorregulação. Portanto, a empresa, na realidade, tem que introduzir esta variável e tem que ter a sua capacidade de se proteger e de integrar tudo isto no seu negócio, mas que lhe dá muito mais espaço para criar esta relação duradoura de transparência, de confiança com o seu cliente e com o beneficiário do seu serviço. Para mim, eu tenho que falar sempre nas duas vertentes, porque tenho um negócio B2B, não é? Mas, claramente, quer com o cliente, quer com o beneficiário, abre aqui realmente um espaço de confiança, eu acho. Portanto, aquilo que a professora Hélia também referia, que era de estar a ser contactada por uma empresa que já não era a empresa com quem ela tinha estabelecido a relação, mas a que a base de dados já tinha sido cedida a terceiros, quer dizer, nós, enquanto titulares, também agora ficamos com, digamos, mais instrumentos para poder atuar, para não permitir que isso aconteça. Portanto, eu acho que o RGPD introduz aqui, quer dando aos titulares mais ferramentas para saber exatamente e para poder exigir informação de quem está a tratar os seus dados e a forma como está a fazer e retirar esse consentimento, quando é devido, não em termos contratuais, não em termos de situações em que as pessoas se aproveitam também dessa situação, mas na lógica de termos um maior controle sobre onde está a nossa informação e como é que é utilizada. Eu vou aproveitar que está com a palavra, porque uma das ideias deste painel é que haveria, eventualmente, diferenças entre a experiência de uma grande empresa e de uma pequena e média empresa. A Isabel tinha-nos dito que é de uma pequena empresa, mas que ainda assim, por causa das exigências de conteúdo, tinha que comportar-se como uma grande empresa. Concordam que houve diferenças e que num processo que é tão longo e que pode ser tão dispendioso, embora também já tínhamos percebido que pode ajudar a poupar algum dinheiro noutros gastos que desaparecem, esta experiência é justo dizer que é mais difícil para as pequenas e médias empresas do que para os grandes grupos? Eu diria que dificuldades tivemos todos, não é? O desafio é grande para todos, seguramente. A questão da dimensão, não quero ser injusta, mas ela introduz uma variável diferente, porque tem vantagens e desvantagens. Eu admito, sem menosprezar, que dar formação aos colaboradores na empresa da Isabel tenha sido menos exigente do que dar no nosso grupo, onde somos mais de 8.000. E há pouco, e era uma das também histórias positivas ou pontos positivos dentro das histórias de implementação do RGPD, que foi exatamente a capacidade de dar formação específica aos colaboradores para saberem, inclusivamente, lidar com os titulares dos dados, que em qualquer balcão hoje podem pedir o exercício dos mesmos, consoante a tipologia de direitos, podemos imediatamente dar resposta. No caso do acesso, a resposta é imediata. Por exemplo, já na retificação e no apagamento e, eventualmente, na portabilidade, precisamos de um bocadinho mais de tempo dentro e cumprindo os prazos legais. Mas, portanto, a formação foi algo que foi extraordinariamente exigente. Para além houve várias tipologias, houve um e-learning transversal a todos os colaboradores, houve formação presencial específica para determinados departamentos e para determinadas categorias de colaboradores. Houve uma coisa que o João já referiu, foi muito importante, um aspecto que foi muito importante, foi o próprio Conselho de Administração ter formação específica para ganhar awareness sobre exatamente os impactos. Eu diria, o pior possível que pode acontecer na banca agora é um dano reputacional associado à desproteção de dados pessoais. Era o que nos faltava. Espero que não aconteça e, portanto, foi necessário fazer toda essa cadeia para garantir o valor final. Por outro lado, porque como lidamos com o público, não é? Também foi necessário ter, para além do cumprimento do que são as obrigações legais, o dever de informação
a recolha do consentimento quando ele é necessário para o tratamento dos dados, mas adaptar toda a documentação legal de suporte. Foi necessário ter isso pronto em 24 de maio e conseguimos-lo, mas também outro tipo de comunicação que é feita nas agências, que é feita no home banking e etc., não é? Outros suportes mais digitais de interação com os clientes. E foi e está a ser, porque isto nada muda, não é? É outra coisa, a palavra é mesmo mudança, como bem referiu. Há aqui estratégias dinâmicas e provavelmente hoje estamos melhor posicionados no que no dia 24 e 25 de maio e a perspectiva, até porque nos autoimpusemos isso mesmo, é pelo menos anualmente rever aquilo que são os documentos mais estruturantes do modelo de governação e da política de proteção de dados do Grupo Caixa. E isso é uma tarefa gigantesca, mas que tem um retorno, porque aquilo que eu noto é que, à medida que os departamentos iam tendo formação e à medida que os colaboradores iam tendo formação, ganhavam consciência também como cidadãos da importância do regulamento. E hoje, qualquer questão que chegue ao Data Protection Office já é uma questão complicadíssima que nos leva algumas horas de estudo e, portanto, o criador criou aqui algo que neste momento já o está a surpreender pela positiva e pelo grau de exigência que as questões também colocam, não é? O que significa que ficou conhecimento, ficou capacitação e a instituição, obviamente, está muitíssimo melhor do que estava antes, sendo certo que, como já foi dito, não é novidade nenhuma, Portugal tem proteção de dados até na Constituição de 76, portanto já há aqui muitas décadas, é uma dimensão do indivíduo como humano que devia estar muito mais interiorizado na sociedade portuguesa do que aquilo que efetivamente está. Isabel, não tento sim. Força, se me permite só sobre aqui a questão da escala. Eu acho que a escala conta muito num projeto desta natureza e uma grande empresa, apesar de ter muito trabalho, apesar de ser um projeto muito complicado, tem muito mais facilidade em fazer um projeto de implementação de GDPR que tem uma pequena empresa. Por exemplo, no setor hoteleiro, nós, a título de exemplo, analisámos mais de 3.000 contratos que foram analisados, ajustados. Para mim, num setor muito fragmentado como é o setor da hotelaria, eu acho muito complicado um grupo que tem 2 ou 3 hotéis ou que tem um hotel ali na Rua Augusta consiga analisar 200 ou 300 contratos quando tem clientes para receber. E não sei qual será o estado das pequenas e médias empresas no que diz respeito à implementação de GDPR. Portanto, acho que há duas realidades diferentes em Portugal. Eu tive a oportunidade de estar em debates destes no IAPMEI, não como oradora, mas como, digamos assim, interessada, e de facto disse para comigo mesma se eu, na caminhada, não é, para 25 de maio, se eu estava muito preocupada com, enfim, dentro da minha organização, efetivamente, as pequenas e médias empresas foi seguramente um desafio mais sofrido, porque também é isso mesmo, não estão dotadas dos departamentos, das pessoas que transversalmente se podem unir como equipa para assegurar os requisitos do regulamento, não é? Portanto, também sei isso, não é? Embora haja aqui alguns aspectos em que ser mais pequenino ajuda, não é? Mas não há eu diria que ninguém pode dizer em rigor e com honestidade que isto foi fácil ou que não teve aqui um esforço acrescido grande para estar conforme, não é? E depois o estar conforme, o 25 de maio foi o primeiro dia do resto das nossas vidas, não foi um ponto de chegada, não é? Eu gostava só de dizer uma coisa, porque esse ponto da Cristina foi fantástico. Há muita gente que está a olhar para o regulamento como um projeto, não é? Mas, na verdade, isto começou agora e é para continuar. Eu acho que não é comparável o desafio entre as pequenas empresas e as grandes empresas, porque
porque as pequenas empresas normalmente queixam-se demais de recursos, de conseguir mobilizar recursos, sejam humanos, seja financeiros, para todas as transformações exigentes ou exigidas no regulamento, especialmente ao nível da preparação das pessoas, ao nível da transformação dos processos, das tecnologias, portanto, das aplicações, etc. Depois, as grandes empresas, de facto, normalmente pautam-se por ter mais recursos, é um facto. No entanto, também acabam por ter um navio muito mais difícil de alterar, e o regulamento só vai funcionar se conseguirmos verdadeiramente criar uma cultura de risco dentro da organização, prepararmos as pessoas. Só estes programas de awareness que estamos aqui a falar são algo que deve constituir um trabalho, e é um trabalho não é fácil, não pode ficar só por uma sessão de e-learning que é posta à disponibilidade das pessoas. Há aqui um conjunto de acompanhamento e de proximidade que é muito importante fazer. Portanto, e depois há outra variável que torna isto de todo incomparável, que é cada setor tem a sua particularidade. Portanto, eu quando há pouco falava da questão, por exemplo, dos consentimentos nos dados de saúde, é público o que os seguros têm sofrido e portanto, é público. Isto não é nenhuma... Não estou aqui a contar nada de novo. Portanto, há setores, se são B2B, se são B2C, há empresas que de facto tratam só dados em termos de distribuição, dados de entidades coletivas. Portanto, na verdade, nem há aqui uma grande exposição de dados pessoais, se não falarmos estritamente dos dados dos colaboradores. Depois há negócios que de facto trabalham com dados de categoria especial e, portanto, torna isto muito mais complexo. Portanto, eu diria que de todo não conseguimos fazer essa comparação. Porque provavelmente também entre negócios, como estava a dizer, também há diferenças consoante as áreas de negócio. Uma das coisas que têm dito nos últimos minutos e que quase todos têm repetido é aquela ideia de que isto só está a começar, isto só começou. Quando olhamos para a frente, um dos grandes desafios é exatamente esse, o facto de ser uma obra que nunca mais acaba. Olha, no bom sentido, no sentido em que continua a ter que estar a ser isto construído. exige de nós o melhor de nós mesmos, é outra vantagem, não é? Porque aqui ninguém pode falhar. Mas eu acho que vamos, não sei exatamente o momento, mas vai haver aqui um nível acrescido, porque o regulamento, e independentemente do regulamento, a fase em que a Europa se encontra aponta para aí. É que há aqui uma componente europeia. Portanto, se nós hoje estamos ao nível da proteção de dados, e acho que ainda nenhum de nós hoje falou no nome da CNPD, embora ela esteja no nosso espírito, não é? Mas se hoje a autoridade de controlo é a CNPD, com quem desejavelmente devemos ter uma relação de proximidade, e há aqui também, não quero trazer aspectos menos positivos à conversa, mas as empresas, presumo que as pequenas e as grandes, sentem de facto aqui falta de algum conforto que a CNPD poderia ter vindo introduzir aqui na travessia até 25 de maio. Mas faltou ainda esse hoje... acompanhamento não só dos reguladores das áreas específicas, mas também do regulador, vá lá, por assim dizer, desta questão específica. Faltou apoio da CNPD, apoio no sentido de, ok, o regulamento está lá, a moldura legal está lá, mas há dúvidas de interpretação que o mercado tem, não é? E, portanto, ninguém melhor do que o regulador da proteção de dados para vir esclarecer. Porque, e eu penso que não vou também cometer inconfidência nenhuma, eu acho legítimo que cada Conselho de Administração, por exemplo, na banca, pergunte, mas porquê é que o banco ali ao lado está a seguir um caminho e porquê é que nós estamos a seguir um caminho diferente? E aproveito para falar a seguir de um outro desafio que vou fazer aos colegas presentes e ao setor bancário em particular. Isso tem a ver com o conhecimento e o amadurecimento que cada casa tem em face da proteção de dados. Aquilo que é bom para mim não é necessariamente o caminho certo para quem está ao meu lado, ainda que seja do setor, mas na ausência de um esclarecimento, de um entendimento, de uma orientação da Autoridade Nacional, eu acho que é legítimo fazer a pergunta porque é que os outros vão por um caminho que eu não sigo.
porque nós estamos, e esse é o outro desafio do RGPD, a fazer história à medida que vamos, todos os dias, vamos fazendo história, não é? E, sobretudo, não estou a dizer que somos mais importantes que os outros, porque não existimos uns sem os outros, mas, no fundo, a figura do DPO, não é? É algo que não tem tradição no nosso ordenamento jurídico e, portanto, cada um de nós, a sua postura, a sua exigência dentro das instituições é criar algo que não temos um modelo anterior que possamos seguir ou do qual nos possamos afastar no caso dele ter sido negativo. É algo que estamos a criar e que não está enraizado. E eu penso que para as empresas, aquelas em que é obrigatória a nomeação de DPO, também estariam mais confortáveis por saber exatamente interpretar o que é isto da independência do DPO. O que é exatamente a competência do DPO, quais são as funções, há ou não uma separação face àquilo que são as obrigações do responsável pelo tratamento e as decisões que o responsável pelo tratamento tem que tomar. Portanto, mas eu dizia que se nós precisamos da proximidade desta nossa Autoridade de Controlo Nacional, da CNPD, e não tem existido por razões que obviamente escapam a quem é regulado ou supervisionado pela CNPD, isto vai passar-se a nível europeu, porque a tendência, penso eu, como aconteceu na banca, é que o supervisor deixe de ser nacional e passe a ser europeu, e acredito que aí também o nível de exigência e de acompanhamento da aplicação prática do regulamento pelas empresas passe também a ser diferente. Para terminar e para me calar pela parte que me toca, para passar a palavra a quem entender, foi algo que eu tentei dinamizar no setor da banca, provavelmente sem a energia adequada para ter tido êxito, não tive até agora, mas não esmoreço, é que o regulamento permite algo que eu acho que seria muito mais tranquilizador, quer para a minha área, quer para qualquer setor de atividade, que é a possibilidade de haver códigos de conduta setoriais. Eu ainda não consegui na banca, mas como digo, não esmoreço, não perdi a esperança, vou continuar a lutar por isso. Esse código de conduta não impede que cada entidade fundamente aquilo que é a sua opção, como entender que é o correto, mas eu acho que isso dava uma segurança adicional ao setor, dava uma segurança adicional à própria Autoridade de Controlo, à CNPD, que teria que previamente validar esses códigos. E, portanto, o repto que lanço é que nas vossas áreas pugnem por isso, porque quanto mais códigos de conduta setoriais houver, mais acho que a questão da proteção de dados estará interiorizada e será connatural na sociedade portuguesa, não é? Porque, no fundo, e hoje já se falou em vários painéis com estes medos das novas tecnologias, estamos otimistas ou pessimistas relativamente ao futuro, eu diria essa questão, não sou nem pessimista nem otimista, sou humanista, sou defensora da proteção de dados pessoais, porque é isso como cidadã e também na qualidade de DPO de uma empresa, é essa a minha preocupação. Mas além dessa clarificação, nós já estamos nos nossos 5 minutos finais e, portanto, eu pedi algum poder de síntese. E o que queria mesmo saber era uma questão que tinham levantado, creio que a Cristina e a Isabel, logo no início, que tem a ver com, e que também o Pedro, por causa da questão do motor, estarmos a tentar meter várias peças que não vão encaixar, se um dos desafios para a frente é também aquela questão da relação com os outros regulamentos e as outras regulações e as outras coisas que existem. Se é preciso para a frente, para de facto haver uma implementação e um cumprimento rigoroso do regulamento, que haja uma maior ligação, ou pelo menos um maior consenso em relação às outras regulamentações. Também senti isso, Pedro, que é difícil encaixar todas as normas. Sinto, e aqui a pergunta é fantástica e é bastante oportuna, porque eu vou conseguir responder, ou seja, vou conseguir dar o meu comentário e vou conseguir responder à pergunta. Eu já há pouco fiz um grande elogio à APS, a Associação Portuguesa de Seguradores,
Semelhantemente, também tenho a honra de estar a presidir o Grupo de Trabalho de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proteção de Dados na Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Gestão de Património e Fundos de Pensões. E em ambas as associações, de facto, o Código de Conduta é, aliás, na APS, Vamos já sair desde há daqui com um muito acordo entre vários setores. Sim, mas mesmo porque, Assinamos de facto, no final. sem dúvida alguma. Agora, é de facto nestes fóruns, e estamos de facto dentro de um contexto de conferência que tem também dentro das telcos, sei que também há um setor absolutamente fantástico e que muito trabalho fantástico também tem feito nestas matérias. Eu acho que é muito importante que as associações sectoriais permitam esse alinhamento das peças todas do motor, trabalhem conjuntamente, criem diálogos que também de algum modo consigam garantir uma maior proteção de todos os associados, mas também um benefício adicional para a própria sociedade, na forma como cada um dos titulares se encontra mais bem protegido, porque na verdade poderá haver em algumas situações erros de interpretação do próprio regulamento que ponham em causa direitos e liberdades dos titulares e que poderia ser facilmente resolvido numa discussão sectorial em que todos à mesa, cada um partilha o seu ponto de vista. Portanto, eu acho que, e portanto, espero tentar conseguir responder à questão e ao mesmo tempo elogiar aqui esse ponto, Cristina, porque de facto acho que o Código de Conduta é um instrumento muito importante. 2 minutos finais, Isabel e João, para fazer aquela pergunta que quem nesta sala estiver, que não tenha a sua responsabilidade a implementação do RGPD na sua empresa, está a perguntar, que é: e o consumidor, de facto, agora tem mais controle sobre quem conhece os dados, quem tem acesso, quem os controla, quando é que eles são apagados, como é que ele os domina? No nosso caso, claramente que sim. Mas mais do que tinha antes? Sim, mais do que tinha antes. Ou seja, pelo menos está mais standardizado e mais procedimentado. E nós, por exemplo, estamos em 15 países, neste momento seguimos exatamente as mesmas regras nos 15 países, porque podemos ter cidadãos comunitários em outros países que não pertencem à União Europeia. E nesse caso nós estamos a fazer um esforço muito significativo para apenas recolher a informação estritamente necessária para aquilo que precisamos. Se não precisamos, por exemplo, da morada para qualquer efeito, não vamos recolher a morada, recolhemos só a informação estritamente necessária. E em novos projetos, por exemplo, vamos abrir agora um hotel em Madrid, um hotel em Nova Iorque, todos esses projetos, ao longo de todo o projeto, o DPO está envolvido e vai assegurar que também na componente GDPR são cumpridas todas as regras que são necessárias cumprir. É também assim em relação aos vossos clientes, Isabel? Sim, sem dúvida. Ter havido esse salto, de facto, o cliente ter mais poder sobre os próprios dados? Nós já tínhamos, portanto, tal como eu referi no início, a questão do consentimento informado já era uma questão que no desenho do projeto nós incluíamos sempre, porque na realidade estamos a tratar de dados sensíveis, mas mesmo quando era só, em que o foco era só os profissionais de saúde, havia na realidade sempre uma nota informativa que ficava na mão do participante, no sentido de ele poder saber quem tratava os seus dados, como é que podia exercer os seus direitos, a quem é que era comunicado e em que situações é que eram comunicados. Portanto, a nota informativa já incluía todas essas questões. Agora, eu diria que há mais divulgação dessa informação, portanto, esta informação não está só disponível numa nota informativa, mas está mais divulgada e, digamos, há mais ferramentas ao dispor do titular para o poder fazer. Muito obrigada aos 4, nós fomos absolutamente exemplares, faltam 25 segundos para terminar o nosso tempo. Obrigada pelas experiências que nos trouxeram, obrigada também a todos os que estiveram. Muito boa tarde.